Voltamos com o nosso segundo bloco aqui do programa Elite Rosa, batendo um papo sobre o tema Se Cuidar é um Ato de Amor, com a doutora Janaína Rodrigues, que é psicóloga. E a gente está batendo um papo sobre isso. Inclusive, agora são exatamente meio-dia e 26 aqui, horário de São Paulo. Temos pessoal ouvindo, olha, de Mata de São João, Bahia, Manaus, Amazonas, Mata de São João, Bahia, Toronto, Aracangas, Aragárcias, Goiás, Itaim Bibi, em São Paulo, Diamantino, Mato Grosso, São Luís, Maranhão. Então, muito obrigada, mulheres, por estarem aqui ouvindo a gente aqui com esse tema maravilhoso que é sobre o autocuidado. Doutora, eu queria fazer uma pergunta, porque assim, eu sei que nós temos que nos cuidar, né? Nós temos que cuidar da nossa saúde mental, física, só porque eu acredito que o autocuidado também está ligado muito à autoaceitação. O que a senhora acha sobre isso? Fabiana, está certíssima, está ligado sim, é um processo de autoaceitação. Mas assim, o processo de autoaceitação, Fabiana, ele envolve também um processo de autoconhecimento. Sim. E aí eu entro na minha área, né? Eu falo por que a psicoterapia ela é tão importante. Eu falo que ela é um presente que nós damos a nós mesmos. É um momento seu, né? Eu costumo dizer para as pacientes que é aquele striptease da alma. Adorei! Adorei. Aquele striptease da alma, é aquele momento que você vai dizer aquilo que muitas vezes você não diz ao espelho, ao padre, ao pastor, porque você vai ter medo do julgamento, né? Do que a pessoa vai dizer. Mas você tem aquele momento para falar sobre isso, falar dos seus sentimentos, das suas angústias, dos seus desejos, enfim, dos seus sentimentos. E essa busca de autoconhecimento, ela vai auxiliar nesse processo de autoaceitação. Por quê? Fabiana, qualquer comparação que eu faça, ou que você faça, ela vai sempre ser injusta. Porque sempre que eu vá me comparar com outra pessoa, ela vai ser uma comparação injusta. Ou eu vou me sentir, de certa forma, superior a essa pessoa, ou eu vou me sentir, de certa forma, inferior a essa pessoa. Né? Então, qualquer comparação que eu vá fazer, ela é injusta. E muitas vezes isso vai fazer com que eu sinta com baixa autoestima, eu me sinta incapaz diante de determinadas dificuldades. Então, assim, toda vez que eu vou me comparar, isso é ruim. Agora, o que é importante, o que é bom, o que é valoroso? Quando eu olho para a minha história de vida, quando eu olho para a minha trajetória, quando eu olho para o meu núcleo familiar, quando eu olho para as minhas origens, e eu vejo isso com carinho, né? Valorizando a minha trajetória, olhando para as escolhas que eu fiz e vendo alguns tropeços ou erros, como as pessoas costumam dizer, eu costumo dizer dificuldades, escolhas, como um processo de aprendizagem, né? Acolhendo aquela pessoa e pensando assim, olha, naquele momento, né, eu fiz essa escolha porque era a maturidade que eu tinha naquele momento, eram as condições que eu tinha naquele momento, eu pensava de uma forma há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, hoje eu penso diferente, hoje eu sou uma outra pessoa, então todo aquele processo ele serviu para que eu fosse essa pessoa que eu sou hoje. Então, eu olho com carinho, com gratidão, porque tudo aquilo foi um processo de aprendizagem. Às vezes eu digo, olha, né, tem uma frase que diz, olha, que mar calmo não forma bons marinheiros, que na verdade os bons marinheiros, eles deveriam agradecer a sua boa fama justamente ao mar revoltosos. Por quê? Porque são os desafios, são as dificuldades que vão, na verdade, fazer com que a gente desenvolva habilidades. Assim como a liderança, né? No mundo empresarial, uma boa liderança, ela vai desenvolver as suas habilidades de liderança diante dos seus desafios. É na hora que surge um desafio que ela tem que ali administrar conflitos,
que ela tem que ali fazer uma gestão de mudanças, que ela tem que ali liderar, né, o grupo e transformar esse grupo numa equipe que ela vai desenvolver habilidades. E são os processos que a gente passa na vida que vai nos habilitar para isso. A mesma coisa na nossa vida pessoal. São as dificuldades, são os desafios, são esses processos que vai fazer com que a gente desenvolva habilidades, né, para que a gente consiga lidar com os desafios. E eu costumo dizer sempre, eu falo, gente, olha, a vida é um processo contínuo, de constante mudança, né? Então, Paulo Freire já dizia, o mundo não é, o mundo está sendo. Nós estamos sempre num processo de constante mudança. Veja hoje, né, a praticidade, né, do digital, as mudanças, as transformações, e nós estamos sempre sendo desafiados a mudar também, a nos adequar a esse processo de mudança, né? Então, esse desafio, eles nos proporcionam a oportunidade. Eu sempre falo, vejam os desafios como uma oportunidade de crescimento. Aí eu falo, olha, é como os batimentos cardíacos, né? Eu costumo dizer, ó, sobe, desce, sobe, desce. Sempre novos desafios. Altos, vai sim, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Altos e baixos. Altos Na e hora baixos. que parou, que a linha ficou reta. Aí tá errado, tá alguma coisa tá errada. Então, assim, é isso, são os novos desafios, né? Então, assim, os novos desafios, eles são os estímulos. Eu falo que são oportunidades para que a gente possa aprender. E eu sempre digo, né, quando a gente passa por dificuldades, problemas que, às vezes, do relacionamento pessoal, às vezes no âmbito do trabalho, ou às vezes problemas com nós mesmos, né, angústias que a gente tem, angústias existenciais, eu falo, olha, o que isso está tentando me ensinar? Qual é o aprendizado que a vida está me dando a oportunidade de aprender com essa situação, né? Então, o autoconhecimento é isso, é você olhar para essa oportunidade que essa dificuldade está dando, de você aprender, né? Que a gente fala hoje o termo de resiliência, aprender com isso, superar isso e sair disso daí muito maior do que você estava antes, né? Isso, e assim, doutora, falando na questão da terapia, principalmente, eu falo que realmente é um presente. É o momento, como você disse, striptease da alma, né? Porque realmente é o momento que você vai colocar tudo ali para fora, porque você está diante de uma profissional que vai te ajudar nesse processo. Eu falo porque eu passei pelo processo de terapia, né? E assim, eu descobri várias coisas que eu, assim, não imaginava, inclusive a questão do desapego. Eu costumo dizer que o desapego, para mim, foi um dos mais, eu acho que foi um dos maiores presentes, desapegar de muita coisa, né? Principalmente quando eu viajei, quando eu vim para São Paulo, essa questão do desapego, né? Isso foi difícil, mas é libertador. E isso faz parte do autocuidado, né? E, doutora, eu queria saber o seguinte, no caso da mulher, né, assim, quais seriam, por exemplo, quais as principais doenças que a mulher pode adquirir se ela não praticar o autocuidado? Quais que são as que mais vêm, assim, para a mulher? Fabiana, são inúmeras, né? Então, a gente tem aí, desde uma quantidade muito grande, né? Eu vou falar da população em geral, mas a gente tem uma quantidade muito grande de mulheres que reclamam de sobrepeso, tá? Então, a questão do sobrepeso, da obesidade, a gente fala até da questão da fome emocional. Então, muitas vezes, uma ansiedade muito grande, essa mulher acaba exagerando na alimentação, e isso vai desencadear, você sabe, né? O sobrepeso, a obesidade, ela vai desencadear diversas outras doenças no organismo, né? Desde pressão arterial, diabetes, problemas nas articulações, sem contar a autoestima da mulher, uma série de questões, né? Além, né, dessa questão, muitas vezes, né, quando a mulher ela negligencia a si mesma, ela não se cuida, a gente tem, infelizmente, no Brasil, um índice muito alto de depressão.
Uhum. Ansiedade, depressão. Então, você vê pessoas, infelizmente, no estado de depressão, né? Tendo que fazer uso de medicação. Porque, assim, uma coisa, Fabiana, é quando se investe em prevenção, né? Uhum. Em promoção de saúde, a gente fala em educação de saúde, são os casos das vacinas, etc. Outra coisa é em prevenção, quando eu busco me cuidar para que eu evite ficar doente. Então, eu busco Uhum. ter um estilo de vida saudável, alimentação, atividade física, exames periódicos. Você tem que pensar na saúde física, mental e espiritual, né? Mas, quando isso não acontece, é muito comum as mulheres desenvolverem tanto doenças físicas, né, Uhum. quanto emocionais, apesar de que hoje a gente não tem mais essa discussão de doença psicossomática, porque a gente sabe que as doenças, de um modo geral, o ser humano não se divide, né? Então, Uhum. elas Sim. físicas e emocionais, elas estão ali, né? Intimamente ligadas. Mas acontece muito, né? Desde ganho de peso, né, obesidade, em função disso, vários problemas de saúde. Uhum. A gente tem casos de dependência, né? Então, aí você tem dependência de álcool e outras drogas, Uhum. você tem casos de níveis, né, altíssimos de ansiedade, estresse, síndrome do pânico, enfim, são desenvolvidas diversas patologias. Uhum. Em função mesmo, Fabiana, de muitas vezes negligenciar. E assim, tem algo aí muito importante de se dizer, sabe? Aí é uma questão cultural, de que muitas vezes a mulher tem que ser forte. Uhum. Tem sempre essa coisa da força, né? E Isso, aí ela acaba isso. somatizando isso aí, né? Em algum momento ela somatiza. Então, ela precisa ser forte, ela precisa dar conta de tudo. Então, ela acredita assim: não, eu sou forte, eu consigo, né? Lidar com tudo isso sozinha. Uhum. E às vezes ela vai passar por situações na vida, desde relacionamento abusivos, de perda de entes queridos, de luto, né? Lembrando que quando eu falo em luto, né, não é só luto de óbito de alguém querido. O luto, você tem o luto da perda, por exemplo, de uma empresa, da Uhum. perda do término de um casamento, enfim, Uhum. luto de algo que é importante e significativo Sim. na sua vida. Uhum. Uhum. Então, assim, por vários momentos, né, essa mulher acredita que ela precisa ser forte, Sim. e ela acaba acreditando que ela precisa dar conta de tudo sozinha, e que ela não precisa ou não deve buscar ajuda. E pelo contrário, né, muitas vezes, em caso em que as mulheres têm filhos, ela se dedica muito ao cuidado desses filhos, a família, e ela precisa ser forte justamente para cuidar dele, né, dos Uhum. filhos, da família, e ela negligencia o cuidar dela. Uhum. E aí, muitas vezes, ela acaba adoecendo, somatizando, né? Então, a gente tem casos em que, quando a pessoa vai buscar ajuda, ela já está em um processo de adoecimento profundo, né? Quando ela busca ajuda, ela já está num processo de adoecimento profundo. Uhum. Uhum. Realmente são coisas que vão acontecendo, ela vai acumulando, e quando ela vai procurar ajuda, o negócio já está complicado já, mas é claro que isso não quer dizer que ela não vá sair dessa, né? É a questão mesmo de você perceber em que situação você está e buscar ajuda, não ficar protelando, né? É importante ter essa consciência, né? Ó, Exato. agora são 12h40. Nós vamos agora para o próximo intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o próximo bloco, então não saia daí. Lá, voltamos com o nosso terceiro bloco aqui do programa Elite Rosa na Rádio Na Voz Delas. E hoje nós estamos aqui com a doutora Janaína Rodrigues falando sobre o tema Se Cuidar é um Ato de Amor. Agora são exatamente 12h47, horário de São Paulo, e nós temos um comentário aqui da Mara. A Mara disse o seguinte: a questão é que, em grande parte das situações, não temos consciência de que precisamos de ajuda e vamos levando até não poder mais. E aí estamos doentes. Obrigada, Mara, pelo seu comentário, que a gente estava falando agora, né? A questão da consciência, de você realmente perceber
o que você está passando naquele momento, o que você está sentindo. Eu costumo dizer que a questão da intuição também é importante, né? Existem algumas situações, você começa a sentir alguma coisa diferente, você fala, gente, não está certo isso. Eu preciso me cuidar. O seu corpo também vai te dando indícios, vai te dando sinais. Por exemplo, de repente você está bem tranquila, você começa a sentir algumas dores que você não sentia, por exemplo. E aí você percebe que, nossa, faz muito tempo que eu não vou no médico, que eu não faço um exame regular, já tem muito tempo que eu não vou e começo a sentir dores. Quer dizer, ou eu estou negligenciando uma parte da minha vida que seria uma área da minha vida que seria a área da saúde, especificamente, saúde física. Mas por que será que eu estou tendo essas dores? Será que é do físico em si? Será que tem alguma coisa a ver com algo que foi somatizando? Então é importante isso. E eu queria, doutora, perguntar para você o que a mulher pode fazer nesse momento, né? Quais são as dicas que você daria, assim, para a mulher começar a se autocuidar? Porque, às vezes, tem coisas que você pode fazer, tirar no seu dia, para falar, olha, eu vou deixar um pouco de lado esses meus outros papéis, porque a gente sabe que a mulher tem vários papéis de mãe, de filha, de profissional, e muitas vezes ela se esquece dela. Eu vou dar um exemplo, porque para mim, o momento que eu tiro, que para mim, assim, é aquele momento só meu, é só meu mesmo, é quando eu estou na dança. Eu pratico dança, então é aquele momento que é a Fabiana que está ali. Então eu esqueço dos meus outros papéis naquele momento e vou cuidar exatamente de mim. Então, o que a senhora dá assim, de dicas para essas mulheres? O que elas podem fazer aí para poder praticar o autocuidado? Ai, Fabiana, essa pergunta é ótima. Mara, olha, obrigada, né? Você trouxe uma questão importantíssima. Muitas vezes a gente não tem consciência mesmo que precisa de ajuda e quando percebe, né, já está em estado de adoecimento. Fabiana, quando eu disse do autoconhecimento, e você falou muito bem da intuição, passa por a gente conhecer o nosso próprio corpo, Sim, né? sim. O Outubro Rosa vem falar aí da importância da mulher, né, apalpar, conhecer seu próprio corpo, perceber a mudança nesse corpo e buscar fazer exames médicos, buscar uma prevenção, né? O quanto que isso é importante. Mas no cotidiano, no dia a dia, Fabiana, é muito importante que a gente priorize, tá? O autocuidado. Eu falo que é importante que a gente tenha um momento de lazer, um momento nosso. Que delícia, né? Eu também adoro a dança, então a dança é muito bom. É um momento de prazer, mas também é um momento de você colocar o corpo em movimento, Sim, né? sim. E exercitar, mas tem também a meditação e tem várias formas que a pessoa pode buscar fazer para que ela consiga sentir prazer, né? Muitas vezes pedalar, nadar, e não tem aquela receita de bolo. Eu falo que não tem uma receita de bolo que serve para todas. Sim. Tem aquilo que ela vai, através do autoconhecimento, ela vai descobrir que é o que ela gosta, que é o que dá prazer. Eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer trilha. Sim. Então, fazer trilha é algo extremamente prazeroso. Então, sempre né, um final de semana ou 2 por mês, pelo menos eu gosto de fazer trilha, desse contato com a natureza, porque é muito prazeroso, é muito gostoso. Você gosta da dança, também gosto da dança, da meditação, algumas mulheres eu já fiz pedal, enfim. Ela descobriu o que é que dá prazer para ela, e ela, trazer isso para a rotina, para a vida dela, como um momento que ela tem para ela, né. "Olha, esse é o meu presente para mim, Sim, sim, né, esse é o sim. meu presente para mim", isso é bom. Esses momentos de lazer, esses momentos prazerosos, eles são importantes. Mas também é importante, Fabiana, que a gente tenha uma rotina de cuidados. Eh Aí eu vou falar de algo interessante, né, a gente fala muito do skincare, né, Sim, sim. cuidado com a pele, cuidado com o corpo. Gente, isso é ótimo, né, isso é Uhum. maravilhoso, que a gente esteja dedicando mais tempo a cuidar da pele, a cuidar do corpo, mas a gente também tem que dedicar esse tempo a cuidar da nossa alimentação, a cuidar, Fabiana,
da nossa saúde mental. Eu falo que a gente tem que cuidar com tudo que a gente coloca dentro da gente. Uhum, Aquilo que eu uhum, leio, aquilo que uhum, eu escuto, aquilo que eu me alimento, sabe? Eu estou me alimentando, eu escuto músicas que me elevam, né? Eu busco uhum, notícias que me elevam, que me deixam, que me fazem sentir melhores, né? uhum, Eu leio coisas que acrescentam, que agregam na minha vida, né? Então, assim, eh, às vezes, né, é até interessante, assim, a minha alimentação é uma alimentação saudável no sentido, que o meu corpo ele vai ficar nutrido? Eu estou cuidando uhum, bem desse corpo? uhum, Como é que eu estou cuidando? Então, tudo isso, Fabiana, é um processo, do cotidiano. Quando eu falo que eu quero envelhecer saudável, eu tenho que pensar que não é chegar na velhice e uhum, começar a cuidar da saúde, uhum, é sim. começar a cuidar da Hoje, saúde né? hoje, né, é ver se eu preciso suplementar de alguma forma, né, olha, né, não tem assim, eu hidrato a pele, eu hidrato o cabelo, né, se eu estou precisando de algum cuidado estético, eu vou fazer da mesma forma. Meu corpo está precisando suplementar de alguma forma? Uhum, Como é uhum, que eu vou suplementar isso através da alimentação? uhum, Então, o autocuidado é eu imaginar como é que eu quero estar daqui né, a alguns anos e saber que para eu chegar de uma forma saudável lá, eu preciso cuidar aqui, né. uhum, E a sim. saúde mental também. Então, assim, eu estou passando por situações que eu não estou conseguindo sozinha, né, então às vezes eu estou, chorando muito, ou estou extremamente ansiosa, estou com dificuldade no sono, né, são diversos sintomas que o nosso corpo vai produzir. E eu não estou conseguindo lidar com isso, né, com os Uhum, conflitos no relacionamento, às vezes com o ninho vazio, porque, os filhos saíram de casa, às vezes uhum, na maternidade, porque de repente eu me tornei mãe e eu tinha uma vida, né, com mais autonomia, mais liberdade, e uhum, agora como é que está sendo, uhum, cuidar, né, desse bebê recém-nascido. Então assim, não tem uma receita de bolo, como eu falei, qualquer comparação que eu faça é injusta, porque uhum, cada um de nós temos uma história de vida, sim. cada um de nós estamos em momentos diferentes, Uhum, né. uhum, É é olhar para mim mesma, é olhar para minha história de vida, para o meu momento e ver o que eu posso fazer para me cuidar melhor, uhum, né. uhum, Aonde é que eu estou me negligenciando? Aonde é que eu estou deixando de me cuidar? E aonde é que eu preciso pedir ajuda? sim. É é interessante, é muito importante que a gente compreenda que ninguém é bom em tudo. E que a Uhum, gente não falha quando a gente compreende que eu posso, sabe, Fabiana, eu uhum, posso e devo pedir ajuda de outros profissionais em determinadas áreas e reconhecer que nessa área eu tenho limitações, eu tenho dificuldade. E que bom que existem outros profissionais sim. que estão ali, podem me auxiliar nessa área. Sim, sim, não querer resolver tudo sozinha, né? E acho que Exatamente, isso que sobrecarrega, porque quando você quer fazer tudo sozinha, e aí eu acho que entra também a questão, principalmente da mulher profissional, a mulher, né, que é empreendedora, que trabalha em exato. empresa e tal, querer centralizar tudo nela, porque ela acha que só ela faz o perfeito, só ela que tem que fazer, e isso sobrecarrega, né? E vai causando todo esse Autossuficiente, estresse, né, isso, autossuficiência, isso, autossuficiente. isso. Às vezes, quando né, já ministrei aula sobre liderança, comportamento humano nas organizações, eu falava: "Olha, compreenda que não é eu-quipe, Uhum, é equipe. aham. Aprenda a delegar, né, aprenda a Uhum. delegar". E a delegar em casa também, né? Importante isso. Exatamente, a Importante. delegar em Dividir. casa, Aham, a aham. dividir e a compreender que a gente não precisa dar conta de tudo sozinha não. Pelo contrário, né, a gente tem que aprender a dividir e tem que aprender que em determinados momentos da vida, quando nós percebemos que precisamos de ajuda, nós devemos sim buscar profissionais que naquela área Uhum, tem capacidade e habilidade para nos auxiliar, para nos uhum, ajudar. uhum, E
Fabiana, esse é um processo contínuo. O autocuidado é um processo contínuo. E você falou algo que é interessante retomar, quando você falou que, ao me cuidar, eu também estou ajudando e cuidando da outra pessoa. Eu trago sempre aquela ideia quando a gente está no avião, né? Que a Aham. gente entra no avião e eles vão dizer, olha, se necessário, primeiro, né, Uhum. vocês vão colocar a máscara em você, para depois colocar no outro. Então, Uhum. compreenda, se cada um fizer isso, colocar a máscara nele primeiro, você não vai precisar se preocupar em colocar a Sim. máscara no outro. Sim. Logo, se você Aham. for colocar a máscara no outro, antes de colocar em você, você corre o risco de morrer Sim. tentando salvar o outro, Aham. né? Justamente, justamente, é Aí, isso. exatamente. E aí, quando a gente fala de amor, e aí, assim, o Brasil é um país majoritariamente cristão. Uhum. Aí eu vou dizer, olha, já que é majoritariamente cristão, eu vou falar das palavras de Cristo. Uhum. Ame ao próximo como a ti Como a mesmo. ti mesmo. Perfeito, Então, perfeito. Uhum. primeiro você precisa se amar. Uhum. Primeiro você precisa cuidar de você. Só se amando, só cuidando de você, você é capaz de amar e oferecer cuidado a outra pessoa. Uhum, é isso mesmo. E olha só, agora nós vamos para o próximo intervalo. A gente volta falando um pouco mais sobre esse tema maravilhoso que é cuidar é um ato de amor. Então não saia daí. Olá, voltamos com o último bloco aqui do programa Rede Rosa na rádio Na Voz Delas. Estamos aqui com a doutora Janaína Rodrigues falando sobre autocuidado. Se cuidar é um ato de amor. Agora é 1h07, horário de São Paulo. E eu queria dizer para você, doutora, muito obrigada por você estar aqui com a gente, falando sobre esse tema que é tão importante, principalmente para as mulheres, pensando que a gente saiu, né, do Setembro Amarelo e agora entramos no Outubro Rosa. Eu queria te agradecer e te dar espaço para você falar sobre o seu trabalho, né, sobre tudo que você faz aí para ajudar as pessoas aí nesse processo de autoconhecimento, principalmente. Fabiana, eu que agradeço, né? Falo mesmo da felicidade de estar aqui. Eu, como disse, né, há mais de uma década venho aí atuando tanto na área da educação, pesquisa e educação, quanto na área clínica, né? Então, para acessar daí os meus contatos, né, o Instagram é Psi Jana Rodrigues, Uhum. e o telefone de contato é 65, né, 922077220. Então, assim, agradeço muito a oportunidade e aproveito para falar em primeira mão que fui desafiada pela Fabiana, uma pessoa que eu Ai, admiro muito, que eu ai, tenho um obrigada, que eu te carinho admiro. imenso. Eu fui desafiada por ela a empreender no digital. Aí há mais de uma década como professora na educação, já, né, passei por um processo aí, acredito que eu e os meus colegas, assim como a Fabiana, na educação, passei por um Uhum, processo de trabalhar no digital durante o período da uhum, pandemia, né, na educação, mas agora eu sou desafiada, gente. A Fabiana me com certeza. desafiou É isso aí. aqui agora, imagina, ela me desafiou a novos projetos, tá? No digital, a empreender. E como eu disse para vocês, né, a vida é isso, é um processo de mudança, de crescimento, de empreender, de novos desafios. E eu disse Uhum. sim, sim, para esse desafio. Então, assim, muito obrigada e acredito que a gente volta aqui para falar, né, em outros momentos de outros assuntos Com e desses certeza. desafios que ela me propôs. Com certeza, porque eu sou daquelas, eu gosto de colocar desafio nas pessoas. Eu costumo dizer por que que eu faço muito isso, porque eu também gosto de ser desafiada a todo instante. Eu falo que se minha vida não tem desafios, ela fica sem graça. Pelo menos eu falo, eu gosto dessa coisa do quente, sabe? Dessa coisa de você estar sempre buscando, se autoconhecendo, porque para mim o autoconhecimento é essencial. Eu costumo dizer que eu sou a louca do autoconhecimento. As pessoas falam, nossa, parece que eu sou, porque eu busco muito, eu busco mesmo. Porque eu acho que é isso que vai fazer eu evoluir, é isso que vai fazer eu crescer, a questão da mentalidade. Então, tudo isso traz mudanças maravilhosas na vida da gente, inclusive na terapia com a Jana. Então, assim, foi maravilhoso. Eu acho que toda mulher, ela precisa buscar. E a mulher precisa ser gentil consigo mesma, ela precisa ter autocompaixão, ela precisa saber que ela não pode fazer tudo sozinha, ela precisa buscar ajuda. E isso é maravilhoso, como a Janaína falou. Existem pessoas ali que estão para te ajudar.
Então, se você não tem que fazer tudo sozinha. Aprender a delegar, aprender a buscar ajuda, né? Eu acho que isso é importante para você poder entrar nos desafios da vida, que são muitos, né? Eu costumo dizer que a gente não é poste. A gente tem que estar sempre em movimento. A gente não é poste para ficar parado. Então, a gente tem que estar sempre em movimento. Então, eu queria agradecer, Jana, mais uma vez, doutora, por estar aqui. Dizer para você, mulheres, muito obrigada por estar aqui no programa hoje. E, claro, terminar com a velha frase que eu adoro, né? Que aí eu termino aqui o programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. E não esquecerem de me seguir também no Instagram, no @fabisama, com um S, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, né? Quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Então, espero vocês na próxima semana. Um abraço, até mais, e muito obrigada por vocês estarem por aqui. Tchau, tchau. Tchau, doutora. Tchau. Tchau.